Vamos começar então. Eu tô com uma meta que eu estabeleci no começo do ano, que é ler um livro por mês. Para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso é pouco, mas não interessa. O que interessa é que pelo menos eu tenho uma meta estabelecida de ler esse um livro por mês, que eu tô tentando manter. Não é sempre fácil, mas a gente tem que ir lutando aí para conseguir conquistar nossas metas, né? Então, até junho, o que acontece? Até junho eu estava conseguindo manter a minha meta de ler um livro por mês, consegui ler 6 livros nos 6 primeiros meses do ano. E o que aconteceu? Em julho e agosto, em julho eu comecei a ler um livro, esse livro aqui, do Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week. Esse livro é bastante conhecido na área de negócios. Tem também em português, tradução é Trabalhe 4 horas por semana. E apesar de ser um livro muito legal, ele é um livro bem pesado. Vocês podem ver aqui, eu tenho bastante página. E eu acabei empacando um pouco em agosto, né? Eu acabei empacando um pouco nele. Não acabava, mas enfim, acabei acabando, né? E aí eu decidi pegar como próximo livro um livro menor, um livro mais leve. E por causa disso eu abri a minha lista de livros, né, que eu gostaria de comprar e ler. Tem muitos livros, inclusive uma sugestão que eu dou para vocês é: faça uma lista dos livros que você quer ler. Dessa forma, na próxima vez que você for comprar um livro, você pelo menos tem uma base das opções que você pode comprar. Senão você vai ficar... Da próxima vez você vai parar e pensar de novo qual livro será que eu compro. Né? Então, se você tiver uma lista de livros, fica mais fácil de você abrir, ver o conteúdo deles e decidir qual livro comprar como o próximo. Eu, por exemplo, eu tenho uma lista com muitos livros. Se for comprar todos, eu vou demorar um tantão para ler. A minha lista de livros está nessa URL aqui, bit.ly/livrosandré2015, a minha lista atual. E eu abri essa lista e o que aconteceu? Como eu estava abaixo da minha meta em agosto e setembro, eu decidi comprar um livro bem fino, bem light de ler. E eu ordenei então alguns livros que eu estava interessado pela quantidade de páginas. E o livro que era menor deles era esse livro que eu vou falar hoje para vocês, Do the Work, do Steven Pressfield. Eu achei bem interessante a explicação dele, né, a sinopse. E o autor também, o Steven Pressfield, é um autor muito conhecido na área de negócios. Ele é autor do livro A Guerra da Arte, um livro muito conhecido na área de negócios. E eu achei interessante, achei bem light, pequeno, né? Infelizmente só tem em inglês, então ele tem 97 páginas, 98 páginas. E eu acabei comprando para ler, para ver se eu conseguia ler rapidinho, para retomar, né, a minha meta de leitura, porque senão eu não vou conseguir ler a quantidade de livros que eu gostaria de ler durante o ano. Não que se eu não bater a meta vá acontecer alguma coisa, mas eu queria tentar manter. Então o que acontece? Eu comprei esse livro, li ele rapidinho, né, 98 páginas, consegui ler bem rápido. Eu acabei de ler ele na semana passada. Inclusive, se você se interessar, quiser comprar ele, ó, nessa URL aqui você encontra para o Kindle. Então, para vocês que esse livro vocês podem encontrar nessa URL aqui, bit.ly/livrodtw, né? Do the Work. Tá baratinho, acho que é R$8, alguma coisa assim, no Brasil, pro Kindle, né? Então, se vocês se interessarem, eu recomendo muito. Então, quero falar agora para vocês aqui das 3 lições que eu aprendi lendo esse livro aqui. A primeira lição é o seguinte: a resistência é o seu maior inimigo. Então, sempre que você estiver tentando alcançar algo grande, algo que vai fazer diferença na sua vida, você vai enfrentar resistência. Já deve ter acontecido com você, você começa um projeto grande, algum projeto importante para você, começa a bater aquela resistência, aquele medo do que pode acontecer. Então, o primeiro ponto importante é você reconhecer que a resistência existe
que a resistência vai acontecer para você, ela acontece para todo mundo. Acontece para mim, acontece para você, e acontece para as pessoas de mais sucesso no mundo. Então, o primeiro passo é você reconhecer que a resistência existe e que ela vai bater na sua porta e que ela vai te perturbar. E o grande ponto aqui é o seguinte: quando a resistência bater na sua porta, você tem que reconhecer que ela está aparecendo e você não pode desistir do que você está querendo alcançar. Porque você tem que pensar o seguinte: o que é a pior coisa que pode acontecer? Qual que é o pior cenário possível para essa coisa que você está tentando alcançar? Entendeu? Por exemplo, eu tive uma resistência enorme quando eu comecei a fazer aqui o Periscope. Semana passada eu fiz a primeira transmissão. E o que acontece? Tive muita resistência, por quê? Porque quando eu morava no Brasil, eu estava mais acostumado a fazer apresentações em público, mas faz 4 anos já que eu estou aqui na Alemanha, e desde que eu me mudei eu não fiz nenhuma apresentação assim para um público considerável, por causa do idioma, obviamente. E aí eu tive essa resistência quando eu fui começar o Periscope, que é uma coisa ao vivo. Aí eu comecei a ter aqueles medos, mas e se ninguém entrar, por exemplo, se eu começar a transmissão e ninguém entrar? Ou e se eu falar alguma bobagem, alguma coisa que não dá para voltar atrás? E se alguém entrar e tirar algum sarro de mim, né? Sarro de alguma coisa. Ô, Douglas Romão, valeu, cara. Obrigado por entrar aqui, obrigado por acompanhar. Mas continuando aqui. Então, eu pensei, o que pode ser? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é eu simplesmente falar alguma coisa errada, eu ter que deletar o broadcast, mas o que isso vai impactar? Qual que é o problema disso acontecer? O ganho é muito maior do que um possível problema que possa acontecer. Então, lição número 1, de novo, resistência é o seu maior inimigo. Ela vai aparecer sempre que você tentar alcançar alguma coisa grande na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Sempre vai aparecer resistência. Você tem que identificar que a resistência apareceu e lutar, não desistir no meio. Antes da lição número 2, eu queria pedir um favor para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. Se vocês puderem, me ajudaria muito se vocês pudessem compartilhar aqui. Aperta nesse botãozinho, nesse bonequinho aqui. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com os seus seguidores do Periscope. E também me siga se vocês ainda não estão me seguindo, se você não conhece meu trabalho. Isso ajuda pra caramba. E também se vocês estiverem gostando, toca na tela aí pra dar coraçãozinho, ok? Obrigado, hein? Sejam generosos, tá? Então, lição número 2. Você tem que dividir o seu trabalho entre começo, meio e fim. Essa é uma lição, assim, básica, né? Muito cedo na sua vida. Mas, o seguinte, o livro ele indica que você tem que dividir em começo, meio e fim, mas você tem que pensar primeiro no fim. Você começa com o fim, idealiza o que você quer atingir, aí você começa o projeto e parte para o meio, certo? Então, sempre que você for começar um projeto, começa com o fim, idealiza o fim, o que você está querendo atingir, daí você vai para o começo, segue para o meio e termina definitivamente o projeto. E no começo, seja simples. Não fique... Agora não é hora de você fazer um monte de pesquisa de mercado, toda aquela baboseira que você acha que é necessário no começo de um projeto, mas que na verdade não é. Comece simples. Haja e depois reflita. Então, trabalhe um monte durante a semana, trabalhe bastante, aí para umas 2 vezes por semana, reflita, analise se você está no caminho certo, mas não, antes de começar, não fique fazendo um monte de pesquisa, achei que tinha travado, não fique fazendo um monte de pesquisa e trabalhe, essa que é a ideia. Por exemplo, quando eu comecei esse negócio de Periscope semana passada, a resistência bateu, né, clássico, a resistência bateu, e o que acontece? Eu fiquei pensando, puta, acho que eu tenho que comprar um microfone,
porque o áudio não vai ficar legal, ou você tem que comprar uma estantinha para colocar o celular, porque senão eu vou ficar segurando na mão e aí, nossa, não vai ficar legal. E isso é só resistência batendo na nossa cabeça, impedindo que a gente atinja o próximo nível. Eu sei que se eu fizer transmissões do Periscope constantemente, vai ajudar a minha marca, mas como dói crescer, então bate a resistência e você começa a inventar desculpa. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o microfone que vem com o celular, estou usando ele aqui, peguei um suportezinho do carro que eu tinha pro celular e estou usando e vamos lá. Se o negócio vingar, aí eu compro uma estantinha, eu compro um microfone melhor. Mas o importante é você começar simples, sem ficar com muita firula, certo? Aí na metade do seu projeto, você tem que estar preparado, porque é aí que vai bater a maior resistência possível durante o projeto. E é aqui que a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Porque no começo tudo é muito legal, tudo é muito interessante, você está animado. Aí chega no meio do projeto, começa a será que realmente está certo o que eu estou fazendo? Será que está legal, não está? E aí bate aquela resistência. É aí que você tem que mandar a resistência embora, vencer a resistência e continuar. Porque é aí que a maioria das pessoas para. Antes de qualquer crescimento na sua vida, profissional, pessoal, o que quer que seja, vai ter um momento de dor. Vai doer crescer. Eu não estou confortável aqui falando no Periscope ao vivo com vocês. Faz tempo que eu não faço transmissão ao vivo, faz tempo que eu não faço apresentação em público ao vivo, então não é confortável para mim, mas eu sei que vai me ajudar a crescer. Eu sei que se eu ficar fazendo isso constantemente, com o tempo eu vou ficar melhor e vai ajudar a minha marca, vai ajudar o meu crescimento. Por exemplo, também, meus artigos do blog, né? Eu comecei com uma meta de escrever um artigo por semana. No começo estava belezinha, estava animado. Até durante uma semana de férias que eu tirei, eu escrevi um monte de artigo, criei uma fila. E aí foi passando tempo, alguns meses passaram, e aí começou a ficar aquele negócio, né? Não estava muito mais animado em escrever, mas aí que eu tenho que parar, analisar. Não, isso é importante, eu tenho que continuar escrevendo esses artigos. Se eu parar, aí que eu falhei, certo? Não é se os artigos não derem certo, é se eu parar, é só falho se eu parar no meio do caminho. Então, lição número 1, repetindo, resistência, ela vai bater na sua porta. Esteja consciente disso e saiba que ela bate para todo mundo. Você vai ter que vencer ela se você quiser ter sucesso na vida. Lição número 2, divida o seu trabalho em começo, meio e fim. Só que comece do fim, analisando o que você quer no fim. Aí você volta para o começo e segue para o meio. E no começo, comece simples, não fique inventando muita história durante o início do projeto. Lição número 3. Just ship it. Entregue. Não fique esperando o trabalho ficar perfeito, até aquele momento certo. Não, agora não está legal o mercado, o Brasil está em crise, não está legal agora o momento para eu lançar o meu produto. Não. Um produto mais ou menos 100% terminado e lançado é melhor do que um produto 90% terminado que esteja perfeito até ali os 90%. O importante é você entregar, certo? Essa é a parte mais importante do projeto, é a parte mais crítica de qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Se você não terminar o que você começou, todo o tempo que você utilizou até ali é um tempo completamente perdido. Tempo que você pode jogar no lixo. E tempo não dá para recuperar. Tempo é a única coisa na vida que você usou, passou o tempo, já era, não tem como você voltar atrás. Então, use o seu tempo de forma consciente, de forma inteligente. Se você começou um projeto, não desista no meio do caminho. Termine o projeto e entregue. Só pare quando você terminar.
Só pare quando você terminar. Senão aí é que você vai falhar. Nessa etapa final é que a resistência ataca com a força, o medo e a resistência atacam com a força mais possível, mais extrema. Por quê? Porque uma vez que a gente publica o nosso trabalho, uma vez que a gente entrega o nosso projeto, ou entrega o que quer que seja o projeto que você esteja fazendo, meu projeto atual, por exemplo, eu estou escrevendo um livro técnico. A partir do momento que você publica, que você entrega o seu trabalho, o que acontece? Você pode ser criticado, você pode ser julgado, humilhado. E isso é o medo que você vai sentir quando estiver no finzinho do projeto. Mas o que acontece? Tem que pensar o seguinte. Não interessa se as pessoas criticarem, humilharem. O que interessa é que você entregou. O que interessa é que você está dentro da arena e não em volta. O pessoal que fica comentando, te humilhando, te julgando, o pessoal está em volta assistindo. E para eles é muito fácil vir no YouTube fazer um comentário besta, né, para te jogar para baixo. Mas você foi lá, você produziu o conteúdo e você venceu, você publicou, você está na arena e não em volta dela. Então esse é o preço que você paga. Esse medo que você vai sentir, essa possível humilhação que pode ser que você sofra, é o preço de você estar dentro da arena e não em volta dela. Certo? Então a gente tem que pensar nisso. Então, entregue. Não interessa o que seja, entregue o seu projeto. Não comece e pare no meio. Entregue. Então, recapitulando as 3 lições aqui. A primeira lição é resistência. Ela vai atacar você no projeto todo. Em qualquer coisa que você for fazer de crescimento na sua vida, a resistência vai atacar com tudo. Em todas as partes do projeto. No começo, no meio, no fim. Você vai sofrer resistência. Você tem que identificar que a resistência está chegando, que a resistência está te atacando e batalhe, vença a resistência. Lição número 2, divida o seu trabalho em começo, meio e fim. Comece do fim, depois vá para o começo e siga para o meio e para o fim. E no começo, comece simples, não fique inventando muita história. E lição número 3, a parte mais importante de qualquer projeto é você entregar. Se você trabalhar no seu projeto por um monte de tempo, chegar lá no finzinho e não entregar porque você acha que não está bom o suficiente, você falhou. É só aí que você falha. É só nessa hora que você falha. É quando você trabalha no seu projeto e não entrega. Certo? Então essas foram as 3 lições que eu aprendi com esse livro aqui, que eu achei muito interessante. É uma leitura muito rápida.